Seguindo a nossa matéria Poéticos 1, que nós começamos com Jó, e na quinta passada nós entramos em Salmos. Tivemos a lição número 6, com referência ao livro de Salmos. E hoje, continuando, lição número 7 e 8, página 166. Nós vamos prosseguir agora, então, no livro de Salmos. Essa lição número 7, na página 165, que é o que tem lá o que identifica os esboços da nossa lição, nós temos assim, aqui temos os 4 tópicos, e o que essa lição vai nos proporcionar. Davi e Jesus, os 2 personagens principais do livro de Salmos. Davi e Jesus. Davi, o maior escritor dos Salmos, que nós vimos na lição número 6. Lá nós temos 73 dos 150 está com a sua autoria. Então, praticamente a metade de Salmos foi escrito por ele. Então, nessa lição número 7, nós vamos focar 2 pessoas. Davi, o maior escritor, Jesus, o Redentor. Jesus no livro de Salmo. A Bíblia é o livro da redenção. E Jesus é o Redentor. Sendo ele o Redentor, ele está em toda a Bíblia. E no livro de Salmo ele também se faz presente, bastante marcante. Então nós vamos ver o escritor Davi e o Redentor Jesus no livro de Salmo. Ok? Essa lição nós vamos focar esses 2 personagens. Página 166, aqui nas considerações. Conhecemos Davi através da história de Israel, escrita de forma especial por Samuel nos seus 2 livros, 1º e 2º Samuel. Então nós conhecemos como surge o Davi, até a sua unção, e dali para frente, então, até quando ele assume como rei. Mas aqui nós conhecemos o Davi político, né? O Davi rei. E aqui, nessa matéria, hoje a gente vai ver também um pouco do que foi o Davi escritor. O Davi escritor. E Jesus, o personagem central de toda a Bíblia, que é o que também veremos, então, nessa página 166. Página seguinte, 167, nós temos o início, e vamos falar primeiro do Davi, depois do próprio Jesus. Davi, o suave, em Salmos em Israel. Davi, o suave em Salmos em Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Vamos ler este versículo? Segundo livro de Samuel, 23 e 1. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e suave em Salmos de Israel. Então perceba que esse título aí do texto número 2, Davi,
o suave em Salmos de Israel foi escrito lá atrás, ainda pelo próprio Samuel. Não foi nos Salmos. Então, esse Davi, suaves em Salmos, sai lá de Samuel, ainda quando na sua condição de rei, mas já os insinuando como o suave em Salmo, e por isso esse título, né, desse texto número 2. Para melhor compreensão, acreditamos ser conveniente recordar a história de Davi, de sua unção até sua coroação como rei de Israel, que está lá a partir de 1 Samuel, capítulo 16, e o segundo livro de Samuel, né? É onde relata a unção de Davi até a sua coroação e o seu prosseguimento como rei de Israel. Esse histórico, que todos vocês conhecem, que a gente viu uma parte desse histórico, aí a gente viu aí em História de Israel 1 e 2, né? A gente passou por essa matéria, quando então o Davi, ele substitui o primeiro rei Saul, que foi reprovado por Deus. E Deus manda ungir um jovem, um adolescente, com seus praticamente 14, 15 anos de vida. Um adolescente ainda. E nós vimos que foi o próprio profeta Samuel que foi na casa de Jessé para ungí-lo como rei. Vocês conhecem o histórico. Chegando lá, o Jessé não foi com o nome já definido por Deus. Por exemplo, Deus não disse: Jessé, você vai na casa do Samuel, Samuel, você vai na casa do Jessé, e lá você vai ungir um dos seus filhos, o Davi. O Davi. Bom, aí era fácil, né? Era só ele chegar: ô Jessé, vim aqui, o Senhor me enviou para que aqui eu fizesse a unção do seu filho Davi como rei. Ele vinha e era ungido. Mas Deus disse: não, eu vou te mostrar. Ele não sabia qual era. Sabia que era um dos filhos, mas qual era, ele não tinha citado. Não tinha revelado ao profeta. E aí, então, foi necessário que a visão humana levou a que viesse os mais velhos, os mais vistosos, no sentido, esse aqui já está preparado para assumir como rei em Israel. E o Senhor não foi aprovando até que o Samuel pergunta: ô Jessé, você não tem mais filhos? Esses aqui Deus não aprovou nenhum. Ele diz: olha, tem um lá que está cuidando das ovelhas, então traga ele. E aí Deus diz: é esse aí. Então aí se confirma e foi ungido ali o Davi como rei. Esse é um histórico do Davi, da sua unção, e a partir desse momento, o jovem, o adolescente, com seus 13, 14, 15 anos ali aproximado, ele é ungido rei, mas ele só vai assumir com 30 anos. Ele só vai se tornar o rei de Israel com 30 anos. Ele teve que aguardar no tempo de Deus. E com a morte de Saul. E agora ele, com seus 30 anos, chegou o tempo e ele assume como rei em Israel. Davi, como vocês têm conhecimento, foi um rei guerreiro, um bom rei, um rei que fez o que era bom, o que era correto diante do Senhor, mas não foi perfeito, ele também falhou, ele cometeu erros. Mas nós vamos ver que ele, nesses erros que ele cometeu, ele demonstra uma pessoa diferente dos demais, através das suas ações, através do que ele escreve agora no livro de Salmo. Ele falhou, mas ele
foi uma pessoa que não desistiu. Ele errou, mas ele buscou o Senhor. Ele falhou, mas ele foi aos pés do Senhor. Então, esse é o Davi, que foi ungido rei. O Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver. Segundo o coração de Deus, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primeiro livro de Samuel, 13 e 14. Vou ler, os irmãos acompanham. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e que já o tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui nós vemos que é a passagem que citamos, Davi segundo o coração de Deus, exatamente quando o profeta Samuel chama a atenção do Saul pela sua falha. E diz, o Senhor já escolheu um outro segundo o seu coração, coração do próprio Deus. Mas nós sabemos que coração de Deus não é esse que bombeia o sangue que nós temos, né? Deus não tem matéria. Então, segundo o coração de Deus, segundo o que Deus já tinha de conhecimento de quem ia ser o Davi. Segundo o coração de Deus, no seu intelecto, no seu conhecimento de quem ia fazer Davi, ele era aquele homem que Deus tinha escolhido para um trabalho ali e ser o primeiro rei de Israel aprovado. O primeiro foi o Saul, mas foi aprovado. O primeiro rei aprovado, o Davi. Esse é o rei, é o homem ungido, o político, o rei de Israel. Nós vamos para o homem Davi, o salmista. Continuando na página 167. Os salmos são hinos de louvores a Deus. Falam da sua grandeza, de sua bondade, do seu poder, de sua justiça. Muitos dos salmos são prece e súplica a Deus que o rei Davi orava nos momentos em dificuldades, tais como, nós temos o Salmo 51, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Também o Salmo 54, que é a sequência desse, salva-me, ó Deus, pelo teu nome. E aí vem a sequência que vocês provavelmente já leram. O Salmo 69, de 1 a 4, na página 168, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. A minha alma. Então, o Davi usou muitos desses salmos para buscar o Senhor, clamar o Senhor. Em suas necessidades, nas suas dificuldades, ele buscava o Senhor. Ainda na página 168. Davi orava 3 vezes ao dia. E como nós sabemos disso? Porque o Salmos 57 e 55 e 17 nos traz essa informação. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei a ele, e ele me ouvirá a minha voz. Davi usava um expediente de oração tal qual usava o Daniel. Davi também orava 3 vezes ao dia. Não era por lei, obrigatoriamente, o judeu ter que orar 3 vezes ao dia. Que nem, por exemplo, hoje os muçulmanos, eles têm a obrigação, né? O Alcorão lá
obriga o que eles tenham que fazer estas orações todo dia. Na Bíblia não havia essa imposição. Mas, provavelmente, o Davi viu que Daniel orava. Outros poderiam também orar. E ele também tinha esse hábito de orar 3 vezes ao dia. E Davi era um rei. Davi não era uma pessoa do reino abaixo, né? Não, Davi era o rei. Perceba que Davi, nós vamos conhecer o Davi, não o rei, mas o Davi salmista, o escritor, demonstrando ao seu povo quem ele era. Para que o povo olhasse e dissesse, olha, o nosso rei ora 3 vezes ao dia. O nosso rei ora ao Senhor, ele busca o Senhor. Os Salmos mostram, ele faz isso, escreve, e o povo passa a conhecer o que ele pratica. Por exemplo, se nós tivéssemos um governante que nós tivéssemos, olha, o nosso presidente, o nosso governante, o nosso prefeito, ora 3 vezes ao dia, ou ele é uma pessoa que busca o Senhor, que serve ao Senhor, né? O povo de Israel tinha esses exemplos do Davi. Eles tinham o Davi como esse exemplo para eles, né? Davi, o salmista, conselheiro. Conselheiro é aquela pessoa que tem condições de dar conselho. Conselheiro é aquele que tem experiência. Ele tem que ter experiências daquilo que ele vai aconselhar ser correto, para ele não aconselhar qualquer coisa. Um conselheiro, ele tem que ter capacidade. Um conselheiro, ele precisa, as pessoas que vão ouvir o seu conselho, têm que acreditar e ver que ele é exemplo para que os seus conselhos possam ser aplicados. Se alguém chega e fala para você, faz isso e isso, mas você olha e fala, bom, ele está me dizendo para fazer, mas ele mesmo não faz. Que conselheiro ele possa ser, né? Ele está me aconselhando a buscar a Deus, mas ele busca a Deus. Ele está me aconselhando a orar a Deus, mas ele ora a Deus. Não que isso não seria correto, é correto. Mas aquele que faz e que aconselha, ele está aconselhando aquilo que dá certo na vida dele, aquilo que é correto na vida dele, ele diz, olha, eu vivo isso, isso é bom, isso eu tenho experiência, então eu estou aconselhando. Eu não estou aconselhando porque os outros falam, eu estou aconselhando daquilo que ele vive. Então, isso é o que Davi tinha. Davi era um bom conselheiro. E nos seus salmos, ele fez isso. Nós temos aqui alguns que está citado nessa página 168 e 169, que provavelmente vocês devem ter lido. Eu peguei aqui, por exemplo, os 34, versículo 11 a 14, quando ele diz, vinde meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-se do mal e faça o bem. Procura a paz e siga. Esse é o ensino do Davi. Mas alguém poderia pensar, ele pratica isso? Ele faz algo nesse sentido? Ele demonstrava. Ok? Então, isso é verdade? É. Mesmo quem não pratica isso aqui, se ele citar esse texto bíblico, ele está falando a verdade? Ele está. Mas é muito mais interessante e muito mais contundente aquele que fala, não, eu estou falando isso para você e é isso que eu pratico e vivo. Isso é conselheiro de forma prática, né? Então, o Davi era um conselheiro de forma prática. Ainda na página 169, e ele diz aqui, vinde meninos, ele está procurando ensinar, né, aqueles que precisavam de ter uma formação correta da palavra de Deus, de entender o que era viver corretamente, o que era praticar o judaísmo diante da lei de Moisés e de todos os seus ensinos, né?
Na página 169, temos mais 2 salmos que ele faz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É o salmo muito conhecido de vocês, 37, né? Quantos já não pregou e quantos de nós já não ouvimos as pessoas fazer essa menção? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas quem está falando entregou o caminho? Ou ele está usando uma palavra que está escrito? O Davi tinha experiência. Entrega o teu caminho ao Senhor. Porque ele fez isso. Ele tinha experiência nesses termos. Ele entregou a sua vida ao Senhor. Em qual o irmão está citando? Como nós podemos provar que ele entregou? Porque quando ele foi ungido rei, ainda adolescente, e ele só foi assumir como rei aos 30 anos, durante esses praticamente 15 anos, 16, 14 anos, ele esperou no Senhor. Ele ficou na esperança, como se diz, o Senhor me ungiu como rei. Então, o dia dele me colocar na posição que ele me quer que eu vou assumir, eu tenho que esperar esse dia. Então, eu vou ficar na dependência dele, até o dia que chegar a vontade de Deus, o que Deus preparou. Então, ele poderia dizer, entrega o teu caminho, confia nele e ele tudo fará. Ele teve essa experiência e ele teve essas vitórias. Ainda o Salmo 33 e 12. Bem-aventurado é a nação, cujo Deus é o Senhor. E ele era israelita. E Israel era o povo de Deus, como é até hoje, né? Mas só que hoje Israel está num ponto que o povo de Deus na terra é a igreja. Israel é um ponto que Deus vai ainda ter uma continuidade com eles aqui. Mas hoje na terra é a igreja. As bênçãos de Deus hoje para a igreja é formada por israelita e não israelita gentil. Antes, no tempo de Davi, o povo de Deus é Israel. E ele usa essa expressão. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É como se ele, israelita, conhecendo quem era Deus, dependendo de Deus, ele podia dizer, feliz aquele que tem Deus como seu Senhor. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque é uma nação abençoada, uma nação segura, uma nação que tem tudo. Nada lhe possa reclamar do que temos o Senhor como nosso Deus. Ele faz usa de ensinar nessas condições. Salmista conselheiro, né? Página 170, exemplos de Davi. Os exemplos de Davi, agora a gente pega tantos exemplos que foi antes e depois da sua coroação. Antes dele escrever os salmos, lá como jovem, e depois na sua vida adulta também. A história de Davi, um exemplo de vida, de fé, de esperança e de coragem. Então, ele deu todos esses exemplos, sendo um homem temente a Deus, o salmista, um tipo de Jesus. Primeiro termo, Davi, um exemplo de dedicação ao trabalho. E o irmão colocou aqui, vocês têm o versículo, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele estava trabalhando. Ele não estava na casa do pai ali, dormindo ou descansando, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então, ele é um exemplo de perseverança, de trabalho. Davi, um exemplo de fé. E aqui vocês têm quando ele enfrentou o Golias.
um exemplo de fé. Vocês conhecem esse histórico e sabem que o Davi, nessa época, ele já tinha a promessa de Deus, tudo já estava, mas Israel guerreava com os filisteus, e os seus irmãos mais velhos estavam fazendo parte do exército de Saul, para guerrear. E o seu pai manda ele levar algumas coisas para os seus irmãos que estão na batalha. E quando ele chega ali, onde estava o exército de Israel, um dia, deixa eu pensar e colocar o que eu penso também, não fugindo do texto bíblico, ele ouviu alguém desafiar o exército de Israel. O Golias desafiando e dizendo: manda um que possa vir lutar comigo. E Israel não tinha quem visse lutar com ele. Provavelmente ele deve ter informações de um homem muito grande, preparado para a guerra, para tudo, forte. E Davi, ainda pequenininho. Mas Davi não olhou para a sua falta de estatura. Davi não olhou para a formação do Golias, para todo o que ele tinha, para o seu porte físico, para a sua destreza, um soldado preparado para a guerra. Davi não olhou para isso. Davi não olhou para o seu despreparo, para nada. Mas ele não aceitou um incircunciso desafiar os exércitos do Senhor. Ele disse: isso não está certo. Não pode acontecer isso. Nós somos o povo de Deus. Como que um incircunciso vem aqui e desafia, e não tem ninguém que vai enfrentar esse homem? Ele dizia: tem que haver um israelita aqui, um soldado de Saul, que tenha que enfrentar esse homem. Mas não tinha. E aí ele acabou chegando disse: se não tem ninguém, eu vou no nome do Senhor. E aí vocês conhecem a história. Mas ele demonstrou coragem. Mas a sua coragem não é que ele tinha força física, não é que ele confiava no seu preparo, não é que ele confiava, não, ele confiava no Deus dos exércitos de Israel. Ele foi nessa confiança. Ele foi na coragem que Deus lhe concedeu. Então, aí, ele foi corajoso. Mas não entendendo que ele tinha possibilidade de vitória. Por isso que ele diz: eu vou a ti em nome do Deus de Israel. E ele foi. Então, ele demonstra isso. E ele demonstra isso para o exército e todos os israelitas. E ele é o grande vitorioso. Davi, um exemplo de coragem e de amor. O irmão colocou aqui nessa passagem, se ele tinha coragem de enfrentar o Golias, ele não teve problema quando o Saul pediu um dote para que ele pudesse casar com a sua filha sem prepúcios dos filisteus. O Saul entendeu que nessa ele não escapava. Os filisteus matavam ele, que é o que ele queria. Ele queria se livrar do Saul. Só que o Saul queria se livrar do Davi. Só que o Davi era um homem corajoso e tinha sempre a mão do Senhor. Ele confiava no Senhor. E ele foi e chegou com 200. Você pediu 100, eu trouxe 200, tá bom? E o rei se surpreendeu, porque para o rei, seria ele o morto. Não, mas ele veio e foi o grande vitorioso. Um exemplo de amor, um exemplo de coragem também, né? Na página 171, Davi, depois de ungido, esperou pelo tempo do Senhor. É o que eu comentei com vocês. Quando ele foi ungido, o Senhor mandou o profeta Samuel ungí-lo como rei. E ele foi ungido
naquele dia, mas o Saul era o rei de Israel. Saul estava no comando. Saul não saiu do reinado para que ele assume. E Davi, então, teve que esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus. Ele não buscou clamar o Senhor, dizendo: Senhor, quando que vai ser? Quando que eu vou assumir aqui o reino, né? O Samuel me ungiu como rei. Mas o tempo está passando e nada. Não, ele esperou sem cobrar nada do Senhor. Não temos ele dizendo: Senhor, está tarde, está passando o tempo, será que vai acontecer? Não, ele esperou no tempo de Deus. O Davi, ele entendia da seguinte forma. Ele pensava da seguinte maneira: quem ungiu o Saul como rei foi o profeta Samuel, amando do Senhor. Ele sabia, aquele rei que está lá reinando, o Saul, foi ungido pelo profeta Samuel, um homem de Deus, não é coisa enganosa não, foi verdadeiro, foi Deus que mandou ungir o Saul. Mas agora, o mesmo Deus que mandou o mesmo profeta ungir a mim, então, a minha unção é tão válida quanto a unção do Saul. Não é que a minha vale e a dele não vale. A dele vale e a minha também. Ok? Só que o Deus que mandou ungir o Saul e ele, Davi é como se dissesse: quem vai decidir o tempo que ele fica até que eu vou assumir é com Deus. E é com ele. Isso é com ele. Então ele teve que esperar esses praticamente 15 anos. Mas não foi 15 anos assim, tranquilos. Vocês conhecem o histórico e sabem que foram 15 anos de perseguição, praticamente. E o termo paciência, tanto que o irmão comenta aqui no livro, paciência, ele diz: eu esperei. E depois o Davi, quando ele escreve o Salmo 40, ele faz uso do que ele esperou. Ele diz: eu esperei no Senhor com paciência. Ele esperou esses 15 anos praticamente com paciência, esperando no tempo de Deus. E o irmão colocou aqui no livro, por exemplo, paciência. Para esperar o transporte coletivo. Às vezes não temos paciência, né? Eu estava me lembrando ontem, quando eu li aqui transporte coletivo, eu me lembro, eu moro aqui num apartamento, aqui na Itamaraty, e praticamente do lado passa 2 linhas de ônibus, que vêm para o centro de Santo André. E às vezes eu estou ali na sacada, ali na área, eu vejo os ônibus passando. Dou uma saída quando há os ônibus passando ali. Quando eu quero ir, chego lá, eles não vêm. Não é possível, eu estou lá, eu vejo eles passando aqui. Agora eu chego aqui e eles não passam. Por quê? Somos impacientes. Não muda nada, né? Não mudou nada, só que a gente acha que chegou lá, aí ele já vai chegar, e não é verdade. Então nós temos que ser pacientes. Por isso que ele falou aqui no livro. Condução, transporte, paciência de esperar, nos congestionamentos, no trânsito, aí sai briga, sai morte, ninguém quer esperar nada. Todo mundo quer ser o primeiro da fila, tem uma fila, sai briga porque ninguém quer ficar lá atrás. Ninguém quer. Se ele chega atrasado, ele quer ir na frente, ele não espera. Ele não é paciente. Supermercado, né? Você entra, quando você vai, aí você chega naquelas filas, você fica maluco. Não é possível, e agora?
Como é que eu saio daqui? Filas com 7, 8 carrinhos na frente, cada caixa. Paciência. Consultório. Eu ia num médico, e às vezes eu marcava, vamos supor, 9 horas. Ele chegava às 9h30 para começar a atender. E normalmente era mais de uma, 2 horas para que você fosse atendido. Então não é fácil. Você chega ali, você quer que o médico já te chama, já te dá o seu parecer e você já vai embora. E às vezes você não vai fazer mais nada naquele dia. Mas isso é os dias de hoje, né? Ele fala aqui de outras coisas, né? De tantas outras coisas que levam à impaciência. Mas o que é ser paciente? Paciente. Eu marquei aqui. Paciente é a virtude que consiste em suportar dores e infortúnios. Por que ser paciente? Quando não tem nada que fazer, não tem dores, não tem nada que nos... Aí é fácil. Mas ser paciente é quando você suporta dores, infortúnios, coisas difíceis. Aí você vai demonstrar que somos pacientes. Ou que não somos pacientes, né? Por isso que o irmão finaliza aqui dizendo, somos pacientes, você é paciente, eu sou. Nos dias que vivemos é difícil. Mas o Davi, ele escreveu o Salmo 40 baseado em tudo isso que ele esperou em Deus, dizendo, esperei com paciência, porque ele foi perseguido pelo Saul. E não era uma perseguição de palavras, era uma perseguição de morte, de vida, de ataque. Ele foi perseguido e ele esperou isso com paciência, não cobrando Deus e dizendo, Senhor, me tira isso aqui, o Senhor me ungiu de rei e agora eu estou sofrendo tudo isso aqui. Não, ele esperou o tempo de Deus. Se Deus me ungiu como rei, ele vai colocar. No tempo dele vai acontecer. E deu certo. Se Deus nos promete algo, temos que esperar no tempo dele. E às vezes tem que esperar com paciência. Mas o Senhor me prometeu que ia curar, mas eu estou sofrendo. Esperamos com paciência. Paciência é isso, é esperar, mas com dores, com dificuldades, mas crendo que vai acontecer. E Davi tinha essa convicção. Ele ungiu Saul, mas o mesmo mandou ungir a mim. Então, eu vou assumir esse trono, mas eu vou no tempo dele. Eu espero nele. Quando chegar o tempo, eu chego. E aí deu certo. Ele esperou e deu certo. Ok? Então, um exemplo do salmista Davi. Página 172. Davi confiava em Deus na sua adversidade. Às vezes, confiar em Deus quando está tudo bem é fácil, né? Ou, não dizer que é fácil, mas é muito mais prático quando está tudo bem do que quando a situação é inversa, é difícil. E Davi, aqui nessa página 172, nós temos aqui o Salmo 3, 1-8, quando ele foi atacado pelo seu próprio filho Absalão. Seu próprio filho, que deveria ser um exemplo do pai e seguir o exemplo do pai, não. Usa a formar um exército e tentar matar o próprio pai e assumir o trono no lugar do pai. E o Davi teve que fugir, para não ser morto pelo próprio filho e o seu exército. E quando ele foge, vocês sabem que o Absalão, ele passa montado no seu animal e o seu cabelo enrosca numa... É o plano de Deus, né? Enrosca lá e o Joabe vai lá e frecha ele e ele é morto. Era uma batalha.
O que Davi deveria pensar? Bom, quem morreu foi o meu filho, mas ele queria me matar e assumir o meu lugar. Nesse sentido, a vitória foi do Davi. Mas vejo que o Davi pensou diferente. No Salmo 18, 33, que está aqui abaixo, diz assim: então o rei se perturbou e subiu à sala que estava acima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho. Ele queria matar o Davi. E Davi agora se sente pesaroso, se sente triste, dizendo: eu deveria morrer no seu lugar, Absalão. Mas Davi não está usando essas palavras em termos de só palavras, não, era real. Davi era real. Mas parece ser uma pessoa fora da normalidade natural de um ser humano. Davi é um tipo de Jesus. Davi é um tipo de Jesus. Vocês conhecem que o próprio Jesus, quando foi crucificado, e lá ele disse para o povo: Senhor, ou Deus meu, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, ele foi crucificado, ele morreu, porque foi levado pelo próprio Sinédrio, levando a culpa de se colocar como filho de Deus, como o próprio Deus. Ele levou essa punição, mas ele entendia: perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fizeram. Eles não conhecem quem eu sou, o meu projeto. Eles não tiveram, eles não conheciam, não abriram a sua mente para entender quem eu era, para que eles tivesse tomado uma posição quanto essa. E o Davi fez, no caso, no seu filho, né? Então, aqui uma posição que nós vimos do Davi salmista, em qual Israel veio a conhecer não só o rei, não só o homem político, não só o governante, mas quem ele era no seu dia a dia. Que às vezes nós conhecemos o político por aquilo que se ouve dele, do que ele faz. Mas eles vão conhecer Davi, o seu rei, pelo que ele escreve agora nos seus salmos. Como é o nosso rei, como ele age, como ele teme a Deus, como ele confia em Deus, qual é a sua confiança dele no Deus que nós servimos. Ok? Então, um pouco sobre quem foi o salmista Davi. Página 173, nós vamos ver Jesus nos Salmos. Jesus nos Salmos. É a outra pessoa desta lição que nós vamos ver. Primeiro Davi, agora o próprio Jesus. Jesus, o personagem principal do livro de Salmos. Nós iniciamos comentando que Jesus é o Redentor. A Bíblia é o livro da redenção. Ela narra a história da redenção. E se a história da redenção tem um Redentor, e o Redentor é Jesus, então ela tem que falar desse Redentor. Se em todos os livros da Bíblia se fala do Redentor, Salmos não é diferente. Nós vamos ver Jesus no livro de Salmo. Na página 173, começamos aí com Lucas 20, 41 a 44, quando o próprio Jesus faz uma pergunta para o povo judeu do que estava escrito dele no livro de Salmo. Por isso, eu vou ler, vocês acompanham. E ele lhes disse, ele quem? Jesus. Como dizem que o Cristo é o filho de Davi? É uma exclamação, né? Como dizem que o Cristo é o filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro de Salmo,
disse, Senhor, disse, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos meus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Essa foi a pergunta de Jesus para aqueles judeus que estavam ali. E Jesus perguntou para eles, para os escribas, para os fariseus, para aquela, como se diz, vocês dizem que Cristo é o filho de Davi, mas como que Davi o chama de Senhor? Então ele é Senhor ou é filho? Ok? Essa é a pergunta. E eles não souberam responder. Por quê? No sentido, quando o salmista Davi usa o termo meu Senhor, ele está se referindo a Cristo, o próprio Deus, ao Filho de Deus. E quando se usa o termo filho de Davi, está se referindo a Jesus, o homem da descendência davídica. Ok? É isso que os judeus não tinham como, não entendiam. Como é que se ele é o filho de Davi? Se ele é o filho de Davi, mas Jesus diz, Davi diz que ele é o Senhor. E aí é como se deu um nó na cabeça dos judeus. Mas hoje, pela bondade de Deus, nós entendemos. Jesus, como homem da descendência de Davi, herda o trono de Davi, filho de Davi. Mas Jesus, como Deus, o Filho de Deus, Davi o chama de Senhor. Salmo 110:1, vamos ler? É esse salmo que o Jesus está se referindo. Ele está dizendo, lá Davi, é como se ele, eu vou colocar nas minhas palavras, lá Davi me chamou de Senhor. Quem achar pode ler. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ok, e é esse texto que o Lucas cita aqui, que Jesus fez a pergunta aos judeus, e que o Lucas registrou. Ok? Deu para entender essa parte? Um outro salmo aqui é o 24:44. E disse-lhes, nessa condição aqui, foi após a sua ressurreição, ele voltou a referir-se a ele no livro de Salmo, quando ele usa essa expressão. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito no livro de Moisés, no livro da lei, de Moisés, nos profetas e nos salmos. O próprio Jesus fez essa citação lá, crucificado, dizendo, era necessário que acontecesse e que se cumprisse o que está escrito na lei, está escrito nos profetas, está escrito nos salmos. Isso quer dizer, em todos os 39 livros do Antigo Testamento. Isso posso incluir os poéticos e os poéticos representados por Salmo, e os históricos. Ok? Ainda no Salmo 40, versículo 8, na página 174, nesse salmo aqui, ele cita assim, eis que venho no rolo do livro, está escrito de mim. Deleita-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E isso aqui agora, a partir dessa página, o irmão colocou no livro, ficou bastante didático, que você tem, por exemplo, esse salmo aqui, 40, versículos 6 a 8, principalmente eu li o final, que é o versículo 8, está na mesma, cumprindo-se o que o escritor aos Hebreus escreveu em
10 e 9. A mesma coisa, ele marca o que o salmista escreveu, ok? Salmo 2 e 7, que é a sequência. Recitarei o decreto. O Senhor disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Nós vamos ver esse salmo na lição número 8. Ok? Vou comentar esse termo lá. Mas aqui, ele está colocando que se cumpriu quando escreveu Marcos e o escritor aos Hebreus, falando da sua geração humana em Maria. E não como pensam os testemunhos de Jeová, que essa citação, hoje te gerei, tu és o meu filho, hoje te gerei, para os testemunhos de Jeová, está no sentido de que Jesus é o primeiro ser gerado por Deus lá na eternidade. Então, ele não é Deus, ele não é Senhor, ele é criatura. Mas isso não encaixa em nada, em termos bíblicos, no que eles colocam. Ok? Nós comentaremos mais isso aqui lá na lição próxima. Também no Salmo 4, 8, 4 a 6. Quem pode ler este salmo? Salmo 8, versículo 4 a 6. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? É o filho do homem, para que visite. Contudo, pouco menor o fizeste, que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Ok. Então, isso foi falado pelo salmista no Salmo 8, 4 a 6, e foi usado aqui, cumprindo-se, Hebreus 2, 6 a 8, que vocês têm nessa página. Quando o escritor dos Hebreus faz essa mesma afirmativa aqui. Na próxima, o Salmo 22, temos lá, no decorrer de seu ministério, ele escolheu e treinou seus discípulos e não se envergonhou deles, ao termo de chamá-los de irmãos. Estava previsto no Salmo 22. Está na página 175. Então declarei ao teu nome e aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E em Hebreus 12, 11 e 12 também cita essa mesma passagem de Salmo. Ainda na página 175, Jesus ia falar por parábolas. Estava previsto no livro de Salmos que Jesus ia usar as suas expressões de pregações em parábolas também. Salmo 78 e 2. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. E ele falou por parábola. Nós temos aqui Mateus 13, 35, mas muitas outras parábolas Jesus usou para falar. Mas estava previsto em Salmos. O zelo de Deus pela sua casa, Salmo 69 e 9. Cumprimento, João 2, 13 a 17. Estava previsto em Salmo, aconteceu o que o evangelista escreve. Página 176. Jesus seria odiado sem causa. Estava previsto em Salmos. Salmo 35 e 19. Não se alegrem de mim os meus inimigos, sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Nós vemos aqui João 15, 25. O que aconteceu com Jesus. Entrando em Jerusalém, seria aclamado pelo povo. Estava previsto tanto em Zacarias 9, 9, tanto no Salmo 118, 25 e 26, né? Ó, salvas, Senhor, nos te pedimos, o Senhor nos te pedimos,
prospera. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e vos bendizemos desde a sua casa. E depois Mateus 21, 8 e 9, cumprindo tanto Zacarias quanto Salmos. Citando o livro de Salmos, Jesus silenciou os seus adversários. Eu tenho aqui Mateus 21, 15 e 16, a expressão de Jesus, né? E isso estava previsto na página 177, Salmo 8 e 2. É o que Jesus fez e o que estava previsto em Salmo. Jesus seria traído por um de seus discípulos, que nós sabemos qual, né? Judas. Até o seu próprio até o seu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Salmo 41 e 9. Nós conhecemos, e aqui vocês têm 3 versículos do que aconteceu com o Judas, traindo Jesus. Estava predito no livro de Salmos que Judas seria substituído no seu ministério apostólico. Estava escrito, veja bem, Salmo 109, 8. Sejam poucos os seus dias, e outro toma o seu ofício. Isso estava previsto no Salmo 109, versículo 8. Ele diz aqui, o apóstolo Pedro fez referência do Salmo 69, 25 e 109, 8. Matias foi escolhido quando, após a subida de Jesus ao céu, lá no Atos capítulo 1, depois do 11 a seguir, quando foi escolhido o Matias ali. Ali se cumpriu este salmo aqui, 109. Página 178. Testemunhas falsas testemunharam contra ele, diziam o livro de Salmos, estava previsto em Salmo. Essas testemunhas falsas foi exatamente quando ele foi preso, levado ao Sinédrio para ser julgado, e ali eles trouxeram testemunhas para incriminá-lo mesmo falso. Mas já estava previsto em Salmos que isso seria. E aconteceu. Salmo 27, 12. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Foi o que aconteceu naquele dia no Sinédrio. Mateus 26, 59 a 61. Dar-lhe-se-ia vinho misturado com fel. Isso aconteceu. Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a de beber vinagre. Então, Jesus, quando foi para acontecer a crucificação, o hábito dos romanos era entorpecer a pessoa, dar algo que fosse levá-lo a uma morte menos dolorida, mas ele não quis. Deram no final, mas aí era como água, era um vinho, né? Que era, aí daquele ele tomou, aí ele terminou, onde ele expirou. Mas para morrer, para sofrer, ali na cruz, ele não tomou aquele entorpecente. Ok? E aqui nós temos Mateus 27, 33, né? Mas ele, provando, não quis beber. Ele bebeu daquele quando ele estava para a morte, quando ele estava com sede, depois de um tempo na cruz. Daquele não era para tirar as suas dores. É porque ele diz, tenho sede. Aí eles deram aquele vinagre, né? Mas não era esse aqui que o levava a ficar com o seu corpo amortecido para que não sofresse as dores. Ele sofreu todas as nossas dores pelos nossos pecados. Isso, então, estava previsto em Salmo 69, 21. Prevista a sua morte na cruz, 22 e 16, Salmos.
Pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram os mãos e pés. Davi escreveu isso. E se cumpriu aqui com esse acontecimento. Divisões e sorteio das suas roupas, da sua túnica. Estava previsto em Salmo 22 e 18. Repartem-se entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Estava previsto lá em Salmo. Quando ele foi morto, pegaram a túnica dele e jogaram sorte quem ia ficar com ela. Não sei quem que ganhou, mas fizeram isso. Página 179. Havendo o crucificado, aqui é onde foi o que aconteceu, a realidade, o cumprimento, Tanto Mateus quanto João fez esse registro. Jesus citou o Salmo 22 pouco antes de morrer, um salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 21 e 1 foi o que ele citou exatamente lá na cruz. E aí Mateus 27, 46 faz esse registro. O Salmo 31 e 5, o seu último suspiro, estava registrado no Salmo. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. E aí cumpriu em Lucas 23, 44 a 46, quando ele... As pernas dos ladrões foram quebradas, a de Jesus, não. Página 180, estava escrito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que quebrasse as pernas e fossem tirados. E o Salmo 34 estava escrito, e está escrito, Ele guarda todos os seus ossos, nenhum sequer deles se quebra. Ainda João 19, 32. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas dos primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas vindo Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Por quê? O objetivo de quebrar as pernas é que o sacrificado ali morresse para que eles terminassem tudo e passassem para a família, para alguém fazer o sepultamento. Enquanto ele estava vivo ali, ele estava na sua pena. Chegando à tarde, o homem não morreu, então vamos adiantar essa morte. Quebra a perna dele, que agora ele morre mais rápido. Mas a de Jesus não precisou, porque ele já estava morto. E o Salmo estava dizendo que não ia ser quebrado nenhum osso dele. Isso aconteceu. Salmo 34 se cumpre. Seu corpo não ficaria na sepultura, nem a sua alma no Hades. Bom, no Salmos 16, 9 e 10, está escrito assim: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Alma no inferno. Bom, Jesus foi para o inferno? Foi. Eu explico para vocês. Jesus morreu e foi para o inferno? Foi. Mas eu explico para vocês. Seguinte. Jesus morreu como um homem, como qualquer homem. Ok? Morreu como um homem. E qual que era a sequência quando uma pessoa morre? Era e é até hoje. A parte material vai para o pó. A parte espiritual, alma e espírito, vai aonde Deus determinou. Por exemplo, antes da ressurreição de Jesus, havia lá esse lugar chamado inferno, Sheol, Hades. Por isso ele fala aqui, minha alma no Hades.
ou minha alma no inferno. O lugar não importa. Só que lá, nesse Hades, Sheol ou inferno, havia uma divisão. Os salvos e os não salvos. Os não salvos de um local e os salvos chamado seio de Abraão, paraíso, que depois da ressurreição de Jesus ele foi ao terceiro céu. Correto? Então, Jesus, como homem, era natural. Por isso, que quando aquele ladrão, que ele tinha dois, um à direita e um à esquerda, um se arrependeu, o outro não. E ele disse para aquele que se arrependeu, hoje mesmo estará comigo no paraíso, que era esse lugar, nesse inferno, mas tinha essa divisão. Mas ali ele não ficou, porque ele ressuscitou, e quem vai para lá fica esperando a ressurreição, tanto salvo quanto não. Todos os nossos irmãos, e se Jesus demorar um pouco lá, nós todos vamos para lá, esperar a ressurreição. Só que a de Jesus foi no terceiro dia. Ele já foi e voltou e ressuscitou. Os nossos irmãos estão lá. Nós podemos ir para lá, esperar a ressurreição. Ok? Se cumpriu isso nesse salmo. Ele morreu, foi lá, mas ressuscitou. Jesus, o sumo sacerdote, à destra do Pai. Salmo 110:1, que nós já lemos, está aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, põe os inimigos aos cabelos dos meus pés. E o Melquisedeque 110:4 também, né? E isso aconteceu que o Hebreus 10:12, na página 183, cumpriu-se o que o escritor aos Hebreus escreveu, né? Ok, sobre Jesus, veja quanta coisa que às vezes você pode pensar. Eu não tinha informações de tudo que estava previsto a respeito de Jesus e que se cumpriu em termos do que ele aqui veio, no seu ministério, na sua pregação, no que ele ensinou, no que ele falou, nas suas parábolas, na sua morte, até a sua ressurreição. Quantas coisas estavam previstas em Salmos. Por isso, Jesus diz, tudo que estava previsto teria que se cumprir. Nas leis de Moisés, nos Salmos, nos profetas. E tudo isso aconteceu. Tudo isso se cumpriu. Nada passou em branco. Para dizer, ó, Salmo dizia isso e não aconteceu. Ou dizia uma coisa, aconteceu outra, né? Não. Aconteceu exatamente o que estava previsto. Bom, lição número 8, página 186. Na página 185, abre, volta na página 185, está escrito assim. Livros poéticos, lição 8, classificação dos salmos, primeiro grupo. Então, agora nós vamos ver lição 8, lição 9 e lição 10, os grupos de salmos classificados. Então, vamos supor, os escritores, os teólogos, então é lógico que essa nossa classificação que temos aqui, ela não é a única. Você pode encontrar outros que classificam um pouco diferente. Mas, normalmente, elas estão bem próximas. Ok? Então, classificação dos salmos. E nós temos, nessas 3 lições, 11 grupos de classificação. Eu vou citar para vocês, e vocês já devem ter lido uma boa parte, e vai até a lição 10. Por exemplo, nós começamos com o primeiro grupo, que é salmos messiânicos. Depois nós temos o grupo número 2, salmos de peregrinação. Grupo número 3, salmo histórico. Número 4, salmos da natureza. Número 5, salmos de súplica e libertação. Número 6, imprecatórios. 7, salmos de penitência. 8, salmos de gratidão. 9, salmos da lei. 10, salmos didáticos, de ensino. E 11, salmos de louvores. As classificações
que nós vamos ter dessas 3 lições restantes para fechar a nossa matéria. E nós começamos com o Salmo messiânicos, os Salmos messiânicos, não é só um. Na nossa lição, o irmão fez um comentário do Salmo 2, mas nós temos outros salmos. Não é possível comentar todos esses grupos um por um. A gente pega algumas partes para mostrar o que o grupo mostra sobre este assunto. Até que, nesse sentido, os salmos messiânicos, eles vão até a página 192, e lá nós temos o Salmo 22, que nós vimos vários versículos desse salmo se cumprindo, nas próprias profecias sobre Jesus. 45, 69, 72, 89 e 132 são salmos messiânicos. Mas nós temos o 2 para comentar com os irmãos. Salmo número 2 é chamado de salmos messiânicos, ou salmos régios, né? Destaca a experiência dos reis Davi e Salomão, prefigurando, tipificando o Messias, né? A vinda do Messias. Aqui, deixa eu comentar com os irmãos, no livro está escrito assim, na página 186. Mencionaremos apenas algum dentre estes salmos messiânicos, né? Dentre eles o Salmo 2, um salmo de Davi. Ok? Está aí, um salmo de Davi. Acharam? Por ser o primeiro dos salmos messiânicos. Mais abaixo está escrito assim, no último parágrafo, lá embaixo. No Salmo 2, Davi destaca o contraste. Ok? Então, o Salmo 2 é de Davi, ou o livro está errado? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 2 e dar uma olhada lá na epígrafe, que lá sempre tem o escritor do Salmo, ou ele é um anônimo. Salmo 2. A quem é dedicado esse Salmo? Não tem, né? Ele não tem, é anônimo. Bom, vamos voltar na lição número 6, página 153. Lá o irmão citou os 73 salmos escritos por Davi. Página 153. Acharam? Por exemplo, aqui, 73 são conhecidos, sendo que a autoria de Davi, os quais são? Começa no 3, não é? Então, não está aqui. Bom, o livro está errado. Foi uma falha? Vamos ver. Leiamos Atos, capítulo 4, versículo 25 e 26. Quem achar pode ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 25 e 26. Que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfureceram os gentios e os povos que imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ok? Olha na página 187, Salmo 2, 1 e 2, veja que é a mesma passagem. Então, na realidade, o Lucas foi usado pelo Espírito Santo para citar o Salmo 2. Ele não cita que é o Salmo 2, mas aqui dá para perceber que é o Salmo 2. Ok? Na página 187, o Salmo 2, 1 e 2. Porque se amotinam as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo,
Aí vem o versículo 3. Perceberam? Deu para entender que aqui, essa passagem que Lucas escreve no capítulo 4, 25 e 26 de Atos é citação de Davi e o Salmo é o número 2. Então o livro não está errado, está certo. Ok? Marque aí, porque vocês podem, alguém olhar e falar, bom, mas o livro não marca aqui que esse salmo aqui não é de Davi. E a Bíblia cita. Passar outro para vocês. Salmo 78, ou 95, por exemplo. Dá uma olhada lá no seu epígrafe. Também não cita de quem escreveu. Ok? Não tem o autor. Se você olhar naquela sequência de Davi, também não faz parte. Leiamos Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Quem achou? Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ok, mas ele fala Davi, não fala? Vou ler agora o versículo 7 e 8 do Salmo 95. Porque ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Se hoje ouvir da sua voz, não endureçais os corações como o de Meribá no dia da tentação no deserto. Deu para entender que é o mesmo salmo de Davi? É o Salmo 95 também. Então, a Bíblia é importante a gente estudá-la, porque a gente acaba achando coisas que só lendo às vezes é bom, é interessante, é importante, precisa se ler, mas estudar às vezes é muito melhor. É melhor. Então, marque também esse aí. Salmo 95 se refere a Davi. Então, se tem 73 já marcado, nós já chegamos na metade agora, né? 75 dele. Bom, Salmo número 2. O Salmo número 2, como nós vimos, é um salmo escatológico e um salmo que fala do próprio Senhor. E é Davi que escreve. E ele faz uso da vinda do próprio Jesus como o Messias e depois, escatologicamente, como o Messias para Israel, como já veio, e Messias para Israel no dia da vinda de Jesus em glória. Então ele começa, como nós já lemos, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. E aí vem o versículo 3, né? Que é o que eles dizem. Rompamos as nossas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Até aqui é como se o salmista está mostrando a ação dos povos, dos reis, das nações, diante de Deus e do seu ungido. Porque o Senhor tem a promessa da vinda de Jesus para Israel, como nós vimos, prometido lá no Éden. Mas o inimigo, e aqui a gente vai ter que entender a seguinte forma: as nações se amotinam. Mas por que se amotinam as nações? Por que os reis se levantam contra e se macumunam, procuram fazer projetos para que o Messias não pudesse vir? Mas o homem, às vezes, nem sabe que ele está sendo usado por alguém, pelo grande inimigo.
Ok? Então, os reis, os homens, os povos, se vai contra o próprio Deus, mas não é porque eles conhecem a Deus e querem ir contra Deus. Eles são levados por uma força satânica, pelo próprio inimigo, para se levantar e lutar contra o próprio Senhor. Os irmãos lembram que na história de Israel que nós comentamos aqui, o inimigo, lá como está em Apocalipse, no capítulo 12, que nós entendemos ali, a mulher sendo a nação de Israel e o dragão para de frente dela, dando à luz, traga o seu filho, ele entende, ele sabe que é de Israel que vem o Salvador. E ele tem o objetivo de tragá-lo. Mas ele não está só, ele usa as nações. E nós vimos aqui no tempo que Israel conviveu no seu histórico, que o inimigo fez projetos e colocou Atalia lá em Judá. E a Atalia, quando seu filho morre, ela assume o trono. E ela manda matar todos os descendentes de Davi, restando uma criança de 1 ano. Então, o objetivo do diabo era acabar com aquela descendência davídica, que era fazer com que a palavra de Deus não se cumprisse. E o Messias não viesse. Então, o diabo, ele tinha e tem, o que Deus prometeu, vai vir um Redentor, vai vir um Messias, ele virá, mas o diabo sempre maquina as nações contra os projetos de Deus. O homem nem sabe que ele é envolvido nessas condições. Ele faz naturalmente, mas é a ação do inimigo. Tanto que aqui depois, nós não vamos ser muito, senão o tempo não permite nós ir até o fim, mas ele diz assim, versículo 3, que nós rompamos as nossas ataduras e sacudamos as nossas cordas, de nós as suas cordas, como se diz. O Evangelho, Deus tem o objetivo de libertar o homem do pecado, de libertar o homem de todo o mal, mas o inimigo leva as pessoas a dizer, eu não quero estar envolvido com nada do que se fala de Deus, eu rompo com tudo isso e eu estou à parte das coisas espirituais. Rompamos, nós estamos contra, nós não estamos a favor. Ok? Estão entendendo essa parte aqui, o que o inimigo fez e que ele trabalha sempre contra o ungido de Deus, o Messias. Podemos colocar aqui esse versículo 1 e 2 aí de Salmos 2, que está se encaminhando para a suposta agenda da ONU 2030, criar um monte de coisa para ir contrário que Deus direcionou para uma nação de vez. Não sei se o nome tem alguma coisa sobre isso. Não, o homem planeja muita coisa. O inimigo trabalha também muita coisa. A gente não vamos colocar aqui 100%, mas o inimigo sempre procura levar as coisas para ser contra o Evangelho. Esse é o seu alvo. Agora, as nações, os reis, os povos, eles não entendem que existe duas forças, uma de Deus e a outra do inimigo. E eles são trabalhados por ela. Então, as coisas vão acontecendo, por exemplo, a gente vê aí a Europa, as guerras, tudo isso vai desenvolvendo. E tudo isso dentro de um controle de Deus. Nada escapa do seu controle, nada foge daquilo que ele permite ou não permite. Ele permite algumas coisas que a gente fala, pô, mas Deus, não poderia ser diferente? Não, ele permitiu aquilo. Mas não poderia ser com isso aqui, mas ele permitiu. E se ele permitiu, ele deixa o homem ir até onde ele dá permissão. E no homem vão se ajuntando, e tudo que está previsto vai se cumprindo até a vinda de Jesus. Então, vamos supor, a Bíblia fala do arrebatamento, a Bíblia fala
de um grande rei, que aqui será o anticristo. Então, tudo vai se preparando, tudo vai se desenvolvendo, e no final, ele surge. No final, a igreja será arrebatada, e no final, ele vai surgir. Tudo vai se levando e vai se encaixando, é como um quebra-cabeça, como um jogo de várias peças. Elas vão se encaixando, vão se definindo, mas não assim, a Bíblia fala assim, mas é assim, mas eles vão dando volta, vamos se encaixando e encaixa certinho na vinda de Jesus. Ok? Bom, então nós vemos que eles não querem estar desse lado. Sequência. É como agora o Senhor respondesse a essas perguntas do capítulo, dos versículos 1, 2 e 3. A sequência agora é Deus que fala. E o versículo 4 diz assim: aquele que habita nos céus, que é o Senhor, se rirá e zombará deles. Então lhe fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele está se mostrando o ungido de Deus, a promessa de Deus, o próprio Jesus vindo como homem, mas havendo sempre o homem tentando impedir, uma oposição. Deus se rirá dele. O irmão comentou aqui no livro, acho que vocês provavelmente que leram, né? Que Deus não é zombador, nem ri das coisas como às vezes as pessoas usam fazer, né? É uma expressão de dizer, Deus rirá. Como que eu pensei nessa condição e cheguei a uma conclusão da seguinte forma. Vamos pensar a seguinte. Se você ver 10, 12 formiguinhas, daquelas bem pequenininhas, né? Se elas pudessem se enfurecer, né? E chegar de frente a um elefante e dizer, nós vamos te derrubar, nós vamos vencê-lo, né? Alguém vai dar risada, né? Como é que 10 formiguinhas enfrentando um elefante, sendo que ele só faz assim e amassa tudo? O que eu coloco aqui é que essa objeção das nações, dos reis, diante de Deus, é mais ou menos um termo que eu estou colocando para vocês. Ele ri nesse sentido, é como dissesse, vocês estão contra mim, vocês têm alguma chance de... Por isso eu coloquei esse disparate tão grande. Dele rir, é como dissesse, o que vocês vão fazer? O que vocês podem me impedir de eu agir? Deu para entender essa parte? Então, é nesses termos que a Bíblia mostra para que nós entendamos a tão diferença dessas que se levanta contra o próprio Deus, contra o seu ungido, como se diz, vou impedi-lo. Mas como? Como você vai impedir? Quem é você? Cadê a sua força? É por isso que ele ri e zomba, né? Num termo que, se acontecer uma diferença tão grande dessa, alguém vai rir. Falar, você? É mais ou menos também o Golias e o Davi, né? Alguém fala, ô Davi, você vai enfrentar essa fera aí? Então é nesse sentido que Deus vê essas pessoas, né? E ele dizer, o meu ungido, e aí ele vai falar, tu és o meu filho, hoje te gerei, e eu já comentei alguma coisa nesse sentido, e aqui ele está se referindo não à criação de Jesus, que Jesus, como filho de Deus, ele é o próprio Deus, na sua configuração das 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, é o próprio Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai, quanto o Espírito Santo. Então, ele não é criado, ele é criador. Ele não é criatura, ele é o Criador. Então,
Jesus, no sentido da sua geração humana, sim. Quando o Espírito Santo envolveu Maria, não foi o homem que fez com que ela ficasse grávida, mas ela foi envolvida pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo e ali foi gerado o Filho Jesus. Mas o testemunho de Jeová entende que aqui é o primeiro ser gerado na eternidade, o Filho de Jeová. Nesse sentido, ele não seria Deus, e por isso os testemunhos de Jeová não entendem Jesus como Criador, como Deus, como Senhor, mas como criatura. Se ele é criado, ele teve um princípio. Se ele é criado, ele não é eterno. Então, ele é um ser abaixo de Deus. Ok? Mas nós entendemos, e a Bíblia nada tem em termos de tudo mais que a Bíblia tem para mostrar que isso poderia ser uma criação espiritual, mas não no sentido humano. A rebelião contra Deus nós comentamos, contra o Filho, que eu comentei com vocês, né? Na página 188, 189, a resposta de Deus, que eu citei para vocês, ela é de rir, ela é como se fosse uma resposta, uma ação até engraçada, né? Quando Deus ri, eu já comentei, página 190, escatologicamente, recitarei o meu decreto, tu és meu filho, eu te gerei, comentei com vocês. E no milênio, o Messias, pede-me, te darei as nações por herança. Pede-me, te darei as nações por herança. O Senhor virá, e aqui no milênio ele vai governar essa terra. Todas as nações serão no seu governo. Então, ele terá as nações, ele virá. E isso vai acontecer, como nós citamos, no dia da vinda do Senhor em glória. Não no arrebatamento da igreja, mas 7 anos depois do arrebatamento da igreja, quando ele vem para o povo de Israel, para os livrá-lo da mão do anticristo. E aí ele vem em glória e ele terá todas as nações que o Senhor diz. Pede-me, te darei todas as nações. Então, o reino do Messias. Página 191, vara de ferro. Nesse sentido, fala da sua força, do seu poder, né, do seu juízo, da retidão, de algo justo. Normalmente, os reis lá do passado, os faraós, usavam um bastão, um cetro de ouro, mas o de Jesus é de ferro. Por isso que mostra da sua justiça, duro, um reino que terá que ser cumprido a justiça de Deus. Não injustiça, mas o que é correto. Então, por isso ele é de ferro. Despedaçar como um vaso de oleiro ou de barro, né? O irmão comentou isso na matéria, acho que os irmãos entenderam. É o sentido da questão de despedaçar como um vaso de oleiro de barro. No passado, quando um rei tinha um inimigo, ou um rei, ou uma pessoa, ou uma nação, ele escrevia o seu nome num vaso e quebrava para demonstrar, vou fazer isso com você. Ok? Então é nesses termos que ele faz essa citação. Fragilidades das nações, todos serão vencidos, né? E a página 192, um apelo à prudência. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi ao Senhor com temor. Por que Deus usa essa expressão aqui? Porque Deus é bom. Ele não quer punir as pessoas. Ele é sempre amoroso e bondoso. Ele é como um exemplo. Faça o que é certo. Beijar o filho tem o sentido de... significa sinal de respeito, né? De consideração. Então, esse é um salmo messiânico. Página 193, os salmos de peregrinação. Eu acho que peregrinação vocês sabem o que é, né?
é quando alguém vai a um lugar no sentido religioso, a fazer alguma ação ou devoção ou algum culto, é o sentido de peregrinação, peregrino aquele que faz. Ok? Vamos supor, no dia 12 de outubro, eles peregrinam muito para a Aparecida aqui, eles vão a pé aqui pela... Como é que chama aqui me fugiu. Não, é a Dutra. Não, é a Dutra? Então, eles vão muito para a Aparecida, peregrinando aqui, e assim vai para outros lugares, né? Israel, esses salmos chamados da peregrinação também são chamados de salmos dos degraus. Como na Bíblia Católica, que eu trouxe aqui na quinta passada, lá o salmo é chamado de Salmos da Subida. Salmos da Subida, que é subir um degrau. Salmo dos degraus, ou subir é a mesma coisa, né? Mais ou menos está no mesmo sentido, salmo de subida. Os judeus, o que é então esse salmo de peregrinação? Os judeus, eles tinham 3 festas religiosas que todo mundo teria que ir para Jerusalém. Era feito lá em Jerusalém, no templo. Das 7 festas, eram 7 ao todo, mas 3, a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos, eles se reuniam lá. Então, eles saíam de outra cidade, de outros países. Veja que na festa da Páscoa tinha pessoas lá, judeus de todas as partes de outros países, e que estavam lá naquela festa. Então, era peregrinar e vir a Jerusalém. Então, ele vinha de outra cidade de Israel também. Então, nesse sentido, estes salmos é entendido, e até o irmão comenta que há possibilidades. Há quem entenda da seguinte forma: quando eles faziam aqueles grupos e iam para Jerusalém, eles iam cantando estes salmos. E há os outros que dizem, não, eles cantavam quando eles chegavam em Jerusalém e começavam a subir os degraus do templo. Mas aí o irmão comenta assim, não pode ser os dois, correto? Eles vêm cantando os salmos, quando chega lá em Jerusalém e começa a subir ao templo, eles vão cantando também. Ok? Não quer dizer, por isso que se fala salmo dos degraus. E nesse sentido, a subida tinha 15 degraus, e por isso estes salmos, eles vão do Salmo 120 ao 134, são 15. Então eles começavam a cantar no primeiro até chegar no último, os 15 salmos. Então cada degrau eles cantavam um. Cantava, vamos supor, o primeiro aqui chegou, cantou aqui o primeiro, até ir subindo, cantando, mas cada degrau um salmo. Mais ou menos é como se cantasse num culto 15 hinos. Ok? Para chegar em cima, 15 hinos. 15 salmos, cada degrau um salmo. Cada degrau um salmo. Terminava, subia o próximo, cantava o outro. Subia o outro, e assim até chegar ao topo. Por isso ele se identifica como salmos dos degraus, ou da subida, que nem diz algumas Bíblias. E ele começa pelo 122. Temos aqui, o irmão colocou na página 193, 43, 46, 48, 76 e 84, que também tem informações, e alguém entende como sendo também dos degraus, né? Peregrinação. E esse 122, o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perceba que tem tudo a ver, porque aonde eles estavam indo? Para a casa do Senhor. Eles iam para uma festa religiosa, eles iam para louvar o Senhor. Então eles já iam
para Jerusalém. Então o salmista diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos, porque nós vamos louvando e cantando na nossa peregrinação, e lá nós vamos cantar até chegar lá no topo, onde é possível chegar no templo. Ok? Então, agora, quando olhamos assim para estes salmos, a gente pode pensar, eu posso pensar diferente do que às vezes alguém pode pensar da seguinte forma. Vindo um grupo de peregrinação, vem louvando o Senhor com estes salmos, chegando lá, ele sobe e canta esses 15 salmos em um cada degrau. Mas eu posso pensar diferente? Posso. Um pouco a mais do que eu penso no seguinte forma. Vamos supor, aqui tem Jerusalém, mas vem um grupo com esse mesmo intuito lá de Samaria, vem outro grupo lá da Judéia, vem outro grupo de uma outra cidade, e eles vêm cantando. E quando chega lá, todos eles vão subir. Então, eu posso imaginar isso, está escrito, não está escrito, mas eu posso imaginar. Subia um grupo cantando, o outro já vinha chegando e subia cantando, o outro já vinha chegando. Posso imaginar isso? Posso. É verdade? Não está escrito. Eu não posso afirmar. Isso acontecia, mas eu posso entender que eles vinham, cada um dos seus locais, e vinham cantando. E lá subiam cantando. Ah, isso todo mundo esperava para fazer um dia só. Também não está escrito. Poderia ser? Também pode. Ok? Então, salmos dos peregrinação. Salmos históricos, página 195. Salmo histórico são aqueles salmos que procuram falar da história de Israel, da história do povo de Deus, da história da ação que Deus fez pelo povo, das bondades, das misericórdias, de tudo o que aconteceu e que ficou historicamente, não só a lei, que teria que ser ensinada para os filhos, para que eles pudessem entender e seguir os caminhos dos pais que conheceram o Senhor. Então, havia a lei, havia os profetas, mas os salmos históricos teve por base também levar o povo a ter compreensão da história do povo, do que o povo deveria não esquecer de Deus. História tem esse objetivo. Se lembrar da onde saímos. Se lembrar o que fomos no passado os nossos pais. O que eles fizeram, qual foi os benefícios e como eles viveram e aquilo foi benéfico. É um histórico. Por exemplo, nós temos o nosso histórico no Brasil. Cada um tem a sua fonte histórica. Mas se eu não tivesse histórico nenhum, eu ia dizer, bom, mas eu estou aqui, mas de onde eu vim? Qual que é a minha raiz? Qual que é a minha árvore genealógica? Então, nós sabemos, a história tem esse lado importante. E por isso o Salmo histórico teve por alvo objetivo deixar ensinamento para o próprio povo judeu. O Salmo 103, bem conhecido de vocês, ele diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma, o Senhor, e não te esqueças nenhum dos seus benefícios. Então era para o quê? Manter na memória um termo histórico para que ele nunca esquecesse. Olha, lá no passado eu fui beneficiado. Eu não posso esquecer dos benefícios do Senhor. E, em termos, isso é o que o Salmos histórico teve por a sua importância. Salmo 78, vocês têm aqui. Porque ele estabeleceu o seu testemunho com Jacó, e ele segue, é um histórico da nação de Israel, como Deus fez. Antes elegeu a tribo de Judá, está mostrando como elegeu, então, os descendentes de qual veio Jesus, né? Na página 196, para que a geração futura pudesse saber, né?
que Deus fez para todos os escritos, para todos os filhos também, para que possa depositar a sua confiança em Deus. Confiar e ter as suas bases sólidas, como tiveram os seus pais. Para que possam guardar os seus mandamentos. Lá em Juízes, no capítulo 2, versículo 8 a seguir, está escrito mais ou menos assim. E levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. E foram e adoraram aos Baalins. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Não conhecia o Senhor, aquela geração. Então, uma geração, quando se levanta e não conhece o Senhor, os malefícios são muito altos. Deus não quer que sua obra seja esquecida. Então, por isso, estes salmos, né? Na página 198, além do Salmo 178, 105, 106, 135, 36, 77, 89 e 132 são voltados para o termo histórico. Isso está, então, formando o grupo dos salmos históricos. Página 199, Salmos da natureza. Bom, se tem os históricos, agora nós vamos encontrar salmos que procura demonstrar a natureza. Mas quem criou a natureza? O próprio Deus, né? Quem criou a natureza foi Deus. Tudo foi criado por Ele. Nada do que se fez não foi feito, deixou de ser feito por Ele. Agora, o que eu até marquei aqui para comentar com os irmãos é o seguinte. Hoje nós temos grupos de pessoas que não dão importância para a palavra de Deus, mais ou menos como no Salmo 2, que aquelas pessoas que se vão contra Deus, essas pessoas, aqueles reis, aquelas pessoas, deixou a Bíblia de lado e a Bíblia não tem valor nenhum. E é o que hoje nós vivemos também. Hoje, qualquer governante, não pode usar a Bíblia. Fala até se em Deus, mas não tem nada a ver. É só a teoria humana. É o homocentrismo. Sai o teocentrismo, entra o humanismo e o homocentrismo. É o que nós vimos no Salmo 2. Só que essa mesma condição, hoje, eu coloco assim, hoje o homem contempla as belezas da natureza, a glória, né? A terra que tem cada lugares bonitos, lugares, né? Mas tudo criado por Deus. Mas as pessoas dizem a mãe terra, a mãe natureza, e não glorifica o Criador, o Senhor que fez todas as coisas. Eles acham que isso aí é a terra que deu, é a natureza que nos concedeu tudo isso. Olha a mãe natureza, a mãe terra, para não glorificar o Senhor, para dizer, olha o que o Senhor realizou, olha o que Ele fez. Eles falam a mãe natureza. E não glorifica o Criador. Mas os salmos glorificam. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Ele é o Criador. Eu procuro pensar da seguinte forma. Hoje, aqui na Terra, nós temos lugares belíssimos. No Brasil, fora do Brasil, em todas as nações, em todos os lugares, você tem lugares lindíssimos, em qual as pessoas vão lá para usufruir daquilo que o Senhor fez. Ele fez para nós. Mas as pessoas muito ricas, eles mesmo sendo ateus, mesmo não crendo em Deus, mesmo sendo idólatra, tudo, ele vai lá e usufrui daquilo. E às vezes nós que somos um pouco menos abastados, não temos condições, não podemos às vezes frequentar lugares nesse sentido. Mas eu penso que esses lugares
São muitos bonitos, exatamente. Às vezes a gente vai, não desfruta tanto tempo quanto eles, né? Mas a gente conhece, a gente vai. Mas ali vai o ímpio. Deus permite que ele vá. Mas aqui na terra nós não conhecemos coisas fora da terra. O que nós conhecemos é o que está aqui. Ok? Mas eu entendo que lugares muito melhores, muito mais bonitos, aonde o ímpio não vai, lá só vai o salvo. Eles vão nesses lugares bonitos aqui da terra, mas Deus tem coisas reservadas. E lá só vai o salvo. Lá ele não vai. Lá a mãe terra deles não faz nada. Então essa é a nossa esperança, né? Quando foi escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, levantai os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas, o Salmo 40, então nós estamos vendo que é Deus que criou, não é a mãe natureza, é o Criador que fez. É o Criador que fez como Ele quis. Porque as suas coisas visíveis desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder e sua divindade, se estende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, pelas aquelas que fiquem inexcusáveis, como ele escreveu para os romanos, né, o Paulo. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então, Ele é o Criador. Não é que como pensa o ateísmo, que tudo o que hoje existe na terra aconteceu por acaso. Não tem um Criador. Ninguém criou a terra. Ela surgiu por acaso. O Salmo 29, né? Salmo 8, fala da natureza. Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia obras das tuas mãos. São salmos que mostram a criação, a natureza, o que Deus criou, né? O Salmo 139, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque em um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, salmos que expressa a glória de Deus, a sua natureza, né? Como também o Salmo 8, 6 a 8, aqui na página 201, né? Fazes como que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo dos teus pés. Na página 202, o Salmo 129. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas. E aí ele vai dizendo, tanta voz, né? Quer dizer, a voz do Senhor. A natureza expressa a voz do Senhor. É como se nós entrássemos num lugar desse e ouvisse Deus usar as suas expressões, né? A voz do Senhor nesses termos, né? Ela é que comanda, ela que faz agir, ela que faz girar, ela que faz acontecer tudo. A voz do Senhor, mencionada aqui, ele diz 7 vezes, né? Muitas águas no Mediterrâneo. Salmo 133, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe no abismo. Tudo isso fala da natureza, né? Quem vai, por exemplo, aí nesses oceanos e vê aquilo, uma enormidade de água, os rios, né? Tudo faz parte da criação da natureza, que foi o Senhor que fez com que viesse a sua existência.
salmos da natureza. Ele finaliza na 204, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio. Página 205, então vimos salmos da natureza. 205, salmos de súplica e de libertação. Estes salmos de súplica e libertação está bem voltado também para o Davi, o Salmo 31, né? Ele usa o termo: em ti, Senhor, confio, nunca me deixe confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina-me aos teus ouvidos e livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. É o Salmo 31 aqui, né? Então, nós estamos vendo que este salmo procura mostrar alguém suplicando uma libertação, suplicando em uma dificuldade, como nós vimos o Davi também, né, fazendo súplica nesse sentido. Aqui na página 206, súplica de Davi, né, ainda com este salmo que nós começamos. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. É o salmo do versículo 9 a 11. E o 31, de 19 a 22. Ó, quão grande é tua bondade. Te guardaste para que os que temem, que tu mostrastes àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Então, esses salmos da súplica e da libertação são um salmo, e ele coloca aqui o 31 como um salmo em qual alguém suplica ao Senhor, busca na sua necessidade. É a sua classificação como salmo de súplica e libertação. Então, a gente continua na próxima quinta-feira com os outros grupos, até fecharmos os 11 grupos, as 11 classificações dos 150 salmos, praticamente, né?